Ingrid, aliás, né, parabéns pelo questionamento, né? Isso daí a gente vê que você está bem atualizada com relação ao que está acontecendo no mundo jurídico, né? Isso é importante. A gente está sempre atualizado para discutir as questões que são as discussões, as questões que estão em pauta. Então, Ingrid, o que eu entendo, né, e daí é o que acontece, não foi decidido pelo STF, vai demorar um pouquinho para ser decidido, mas o que eu entendo é o seguinte: eu sou favorável aos argumentos favoráveis à regulamentação do aborto, né? Eu entendo que eles são muito fortes, inclusive se eu não concordasse, eu seria contrário ao aborto, né? Eu seria favorável à criminalização, mas eu também acho que isso daí deve ser feito da forma adequada. Se o legislador ele entende que é proibido, a gente tem que entender que a, a gente tem que entender que isso só pode ser revogado pelo poder legislativo e não pelo poder judiciário. E eu, sinceramente, não vejo uma inconstitucionalidade nesse artigo. E eu não vejo. Eu acho que o que há por parte do ministro Barroso e por parte de alguns outros ministros é uma vontade de legislar ao invés de julgar. Tá? Eu acho que eles deveriam se ater justamente à função deles. Exatamente. A tomada quanto às funções às quais eles foram encontrados. Alô, Ficou bem claro. pessoal? Professor, está me ouvindo? Tô, Professor, tô está me ouvindo. ouvindo? Tô. Até porque é uma tomada principalmente midiática. Eu acho que é importante falarmos a respeito não só deste assunto, para que tenhamos maior visibilidade quanto a outros países e o modo para ajudar a própria coletividade. Particularmente, eu não sou a favor, mas eu acho importante que haja um debate justamente para verificarmos quais mudanças possam ser realizadas a longo prazo. Sim, outra coisa. Uma coisa eu acho que né, eu acho o seguinte, a minha questão é que as mulheres, né, elas já praticam aborto. E o Nutt aqui, eu acho que ele tem uns argumentos que eu acho muito interessantes, né, que ele fala, olha, a mulher que tem dinheiro já pratica o aborto, mas daí ela vai num local adequado, né? Ela paga um médico, ela vai num local seguro para fazer o aborto. Então, só quem pratica o aborto de forma insegura, sem a proteção, é a mulher que não tem condições financeiras, ou a menina que é muito nova. Nesses casos, o, ele fala essa mulher coloca a própria vida em risco, né? E seria interessante ter uma que ela pelo menos, se ela já está resolvida que vai praticar o aborto, que ela pelo menos pratique de forma segura esse aborto. Inclusive, Ingrid, tem uma questão muito interessante que no Uruguai, quando foi permitido, quando o aborto ele foi regulamentado, eles tomaram cuidado de regulamentar de forma que a mulher ela fosse encaminhada para médicos, psicólogos, para verificar se realmente ela queria, se aquilo lá não era, se ela não estava sendo influenciada por alguém ou se ela não estaria tomando aquela decisão no calor do momento. E qual não foi a surpresa que depois que por conta desse cuidado que eles tiveram no Uruguai, o número de abortos parece que, salvo engano, reduziu, né? Por conta justamente dessa orientação com psicólogos, talvez até com pessoas ligadas a serviços sociais, né, assistentes sociais, eles tiveram uma redução. Eu acho que a gente tem que olhar para fora para ver o que a gente pode trazer de bom, né? Exatamente. E talvez seja o caso da gente repensar se uma conduta é tão restritiva não acaba causando mais mal do que uma conduta menos restritiva.
né? E quando eu falo da descriminalização do aborto, não estou falando da descriminalização e simplesmente ó lá lá, ó, né? Que todo mundo possa, que olha, você vai no médico e você já pode abortar. Não, calma, tem que regulamentar. Até quantos meses a mulher pode abortar? Tem um procedimento que deve ser respeitado, né? Não é simplesmente, eu quero abortar, chega, é internada e no dia seguinte ela sai sem já não mais grávida, né? Tem que ser respeitado o procedimento para garantir que essa mulher ela não seja vítima de pressões familiares, de pressões do companheiro, do marido, do namorado, de pressões dos amigos, para que ela possa tomar essa decisão de forma consciente, de forma clara, né, inclusive sendo orientada, e que demonstrem para ela tudo que o Estado também pode fazer a favor dela para auxiliar na criação desse filho, caso ela não queira, para que ela, se ela não interromper a gravidez, para que alguém, uma família possa adotar essa criança. Eu acho que tudo isso que não deve ser simplesmente, não é jogado como algumas pessoas acham, né? Que a mulher vai chegar lá e falar, olha, eu tô aqui com meu teste de gravidez, eu quero abortar e tchau. Não, tem que ser feito tem que ser regulamentado para haver um procedimento bem adequado, inclusive que não coloque em risco a vida da mulher. Entende? Pelo que eu posso verificar, sim. Desculpe te interromper, professor. Pelo que eu pude ver, grande parte dos países da América Latina já regulamentam justamente a descriminalização do aborto. O Uruguai, pelo que eu vejo, é o mais antigo neste caso, né? Uhum. Na Argentina tem uma grande discussão, eu não sei como está a questão lá, tá? Não é um tema que eu aprofundo meus estudos, é um tema que me interessa como penalista, mas eu não tenho grandes estudos aprofundados, então eu não sei exatamente como está a questão nos outros países. Eu sei que na Argentina existe uma discussão muito grande sobre isso, né, sobre a questão da liberdade do corpo da mulher. É algo que tá em pauta, que eu sei que está em pauta na Argentina, então eu imagino que lá não seja permitido, que a restrição seja bem parecida com a do Brasil. Sim. Eu, particularmente, professor, sou contra, porque eu acho tudo que o senhor relatou é válido, na teoria é assim, funcional. O problema é colocar na prática. Se a gente tem um sistema de saúde abarrotado, a população sem conscientização sobre o anticoncepcional, né? Que é uma coisa que é retirada no posto de saúde. Você imagina se o aborto for legalizado. O que a gente vai ter no sistema de saúde? As pessoas sem consciência, as pessoas exatamente com esse pensamento. Eu vou engravidar para mim é fácil, porque eu vou lá no SUS ou no posto de saúde e aborto. Então, você imagina a banalização que nós, brasileiros, iremos ter com isso. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é? Eu concordo com a Érica. Concordo super. Eu acho que a banalização, a gente pensar em banalização, eu acho que não tem tanto sentido assim, tá? Eu acho que Sim, pode mas ser que... o senhor tem que pensar culturalmente o que a gente vive no nosso país. A gente não é um país desenvolvido, com pessoas com nível cultural que dê para você ter um tipo de discernimento desse. Não. A maioria da população, né, nós somos uma parte privilegiada disso. Você tem um discernimento de saber, olha, o aborto, para mim, nessa situação é válido. A maioria da população não vai ser assim, né? Você pega uma comunidade aí, para elas vai ser muito mais fácil abortar do que se prevenir. Você imagina com o nosso sistema de saúde, que que já não atende a população, imagina se a gente tiver um sobrecarregamento desse ainda em relação ao aborto. Exatamente, concordo com a Érica.
Eric, Mariana, Você vai na no minha... hospital, você não consegue ser atendido com uma dor de cabeça, quem dirá aborto. Exatamente, Você fica exatamente. 3 horas para passar numa triagem. Triagem Então, é Não, para ver o grau de risco que você tem. 3 horas para passar numa triagem. Aí vai liberar o aborto, vai virar um inferno. então E além aí é de criança. disso, assim, o senhor falou de a pessoa ter um acompanhamento multidisciplinar. Eu super concordo. O problema é que na prática isso não vai funcionar, porque a gente não tem estrutura para isso, professor. Eu trabalho no judiciário e, assim, trabalho em vara de família, os estudos psicológicos num processo de guarda, num processo de briga judicial, eles demoram de 1 ano e meio a 2 anos, entendeu? Então, de 1 ano e meio a 2 anos, a gente não tem esse tempo para o aborto. A gente vai abortar o quê? Uma gestante com 9 meses? Então, assim, isso na teoria é lindo, agora na prática, me desculpa, mas não vai funcionar. É a minha opinião. Então, Érica, o que eu acho, né? Tem algumas questões aí que você levantou que eu acho que são interessantes, que realmente têm que ser pensadas, mas tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar. Por exemplo, eu fico realmente muito chateado quando nós brasileiros temos essa síndrome de vira-lata de falar assim, não, porque aqui não funciona porque a gente é ignorante, né? A população é ignorante, a população é burra, a população não tem acesso. Eu acho que a gente tem que Professor, mas isso é um fato. Eu não estou então, argumentando, isso é um fato. então, esse fato é um fato que eu acredito que é um fato também que os espanhóis acham a mesma coisa. Eu ultimamente estou acompanhando muita série espanhola, né, séries de TV espanholas, e é interessante porque eles têm a mesma síndrome de vira-lata que a gente. Eu acho que é uma questão do país Professor, latino. mas não é síndrome, é Calma, fato. calma, O não é sistema único de fato. saúde não consegue Ah, atender não, ninguém tá, que está com vamos lá. aborto. Mari, deixa eu concluir aqui. Eu acho que a gente tem que primeiro desmistificar essa questão da síndrome de vira-lata. Desmistificando a síndrome de vira-lata, eu concordo com vocês que a gente tem uma falha enorme no nosso sistema de saúde. Isso aí eu tenho certeza e eu não discuto isso com vocês porque vocês estão certíssimas e eu concordo em gênero, número e grau com a questão do sistema de saúde. Mas a gente tem que pensar também que é o seguinte, aquela pessoa que está grávida, ela deve fazer um pré-natal e ela, em algum momento, ela vai ter que ir ao hospital, no mínimo, para ter aquele filho. Além de ter aquele filho, então ela já vai... Opa, o que aconteceu? Saiu aqui? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Ah, tá. Do nada desapareceu a tela. O que acontece? Aquela mulher, ela vai ter que ir pelo menos ao hospital para ter o filho. Ou seja, eu não sei o que se gasta mais. Isso daí eu não sei. É um desconhecimento meu. Eu não sei se gasta mais a mulher abortar ou a mulher ter o filho. Outra coisa, essa criança ela também vai, provavelmente, ela durante a vida dela precise do sistema de saúde público mais de uma vez durante a vida dela, né? Além disso, não só o sistema de saúde, mas eventualmente ela precisa dos outros sistemas de proteção social. Então, talvez seja interessante investir um pouco nessa questão da regulamentação, né? E daí eu estou falando, daí, Érica, o que a gente tem que entender que aborto não é prática contraceptiva, e isso é uma das coisas que tem que Não, ficar eu claro, entendo. né? A gente Não, eu super tem que entendo. ficar O claro para a problema é que, mulher que está assim, abortando, porque o que isso é eu uma... argumento é que já nas práticas contraceptivas já não funciona no nosso país. Se eu imagino se regulamentar o aborto, elas vão, na cultura das pessoas do nosso país, elas vão confundir a contracepção com o aborto. É o que vai acontecer Então, na não sei. prática, ao meu ver. Por exemplo, Érica, agora você me falou uma coisa que eu não sabia, né? Eu não sabia que anticoncepcional era fornecido gratuitamente. Eu não tinha esse conhecimento. E eu acho que é uma coisa muito importante, inclusive. Talvez seja necessário, né, fazer juntamente, porque assim, eu não estou falando, olha, o aborto vai resolver, é a solução para os problemas do Brasil. Não é, né? Aliás,
Quem acha isso, quem acha que o aborto vai resolver um monte de problema social, não vai. O aborto vai fazer com que menos mulheres morram em decorrência. A regulamentação do aborto vai fazer com que menos mulheres morram em decorrência da prática do aborto. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Que menos mulheres tenham problemas de saúde em decorrência da prática do aborto. Mas os problemas relativos a controle a planejamento familiar, a controle de natalidade, eles têm que ser resolvidos com outras questões, né? Por exemplo, se essa informação não chegou a mim, que sou uma pessoa que estou um pouquinho acima da média de conhecimento da população brasileira, se eu não fazia ideia disso daí, eu imagino que pouca gente saiba. Então, seria interessante uma campanha de conscientização, Aí eu inclusive concordo. anterior à regulamentação do aborto, talvez, né? Concordo. Para que as pessoas saibam o que é prática contraceptiva, para que as pessoas se previnam, porque o ideal é que elas usem camisinha, porque inclusive impede a disseminação de outras doenças, não só a gravidez, né? Sim. E eu concordo e daí não é pensar, não falar assim, o aborto vai resolver, não, o aborto vai ajudar a resolver, né? Mas é um pedacinho pequenininho de um todo enorme, que são políticas públicas que são muito mais importantes, inclusive, do que a parte penal, né? Da condição, porque imagina só que a mulher ela queira abortar porque ela não tem a condição de criar o filho, ela gostaria de ter aquele filho, mas ela fala, olha, eu não vou ter como dar o sustento para o meu filho, não vou ter como criar ele de forma adequada. Talvez não fosse melhor um investimento maior em educação, em saúde, em fomento ao emprego, para dar oportunidades para essas pessoas, para essa mãe, para aquele pai, que eles possam criar aquela criança que não é que ela é indesejada, mas eles falam, olha, eu não tenho condição, não teria condições materiais de prover o sustento dela. Então, eu acho que são diversas medidas que são tão mais importantes do que uma regulamentação do aborto, né? Quando eu digo que eu sou favorável à regulamentação do aborto, que fique claro, eu acho que o aborto não é método contraceptivo, tá? O aborto é um método emergencial, né? É um método Sim. emergencial e deve ser utilizado com muito cuidado, né? Com muito cuidado, até porque tem uma invasão muito grande no corpo da mulher, né? O corpo da mulher, muitas vezes a mulher que aborta, mesmo que aborte só uma vez, fica impossibilitada de ter novos filhos, né? Se o procedimento é realizado de forma inadequada, né? E, obviamente, quanto mais abortos ela realiza, mais invasivo o, os procedimentos são e acabam, entre aspas, né, estragando o útero da mulher, né, mas prejudicando o útero da mulher de forma que muitas vezes ela não consegue mais engravidar, ela não pode mais ter filho. Né? Esse é o meu, e daí, Érica, eu acho que a gente está meio que no mesmo barco Sim, nesse sim. sentido, né? Eu acredito, a única coisa que eu discordo é que essa questão da gente falar, pô, brasileiro, eu vejo que Não, mas quase eu não todos os falo países isso, falam isso. professor. Não, eu não falo isso e eu sou super a favor do nosso país se desenvolver e criar uma cultura de que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais. Eu sou super otimista em relação a isso. Só que, ao mesmo tempo que eu sou otimista, eu sou prática e eu vivo em fatos presentes. E o Sim, fato hoje é esse. O nosso país, culturalmente, não vai ter esse discernimento de falar, olha, o aborto não é um contraceptivo. Não, eles vão entender que sim, que é. Então, muitas vezes vai ser muito mais fácil. Eu não me preveni, engravidei, então agora eu vou no posto e tiro, porque agora é legalizado. Porque vai ser isso que vai acontecer. A banalização que eu falo é exatamente em relação a isso. Mas eu acho que é por isso que a gente precisa de um processo de conscientização, assim como foi feito, por exemplo, com o cigarro, né? O cigarro, o Brasil, ele conseguiu reduzir muito o consumo e fazer com que tenhamos menos usuários, menos pessoas fumantes, devido
diversas campanhas de conscientização dos males que o cigarro causa, né? E isso talvez possa ser feito em outras frentes também para evitar problemas maiores. Eu acho que no caso de contraceptivos é uma das coisas que tem que ser utilizadas, né? Infelizmente, a gente sabe que tem alguns setores mais conservadores que são contra, inclusive, o uso de camisinha, né? Imagina só de anticoncepcional. E nesse momento é importante também Mas aí é, vai para um cunho meio religioso, né, professor? Aí, não, na verdade, não vai para o cunho jurídico, né? Eu acho que vai para um cunho religioso. não, mas o que eu quero dizer, a gente tem que é importante também que a pessoa ela entenda que a liberdade religiosa ela se estende a todos e não apenas a ela, né? Então é aquele Sim, negócio. Eu não tenho, é o que eu sempre falo. Minha esposa, ela é evangélica, eu sou ateu e a gente se dá super bem, né? Tanto que a gente é casado, né? sim. E eu incentivo ela a ir na igreja. Ela de vez em quando tenta me incentivar a ir na igreja, só que eu não vou não. Mas Mas o importante a gente aceitar as nossas diferenças e entender que essa questão, né, religiosa também é uma questão interna e não uma questão externa. Eu não quero que as outras pessoas sejam ateias, né? Não estou aqui para converter ninguém. Se a pessoa quer acreditar Sim. num Deus, se não quer acreditar num Deus, para mim é, não importa, né? Ela não interferindo de uma forma negativa na minha vida, para mim ela segue o que ela acredita ser o mais correto. E precisa também de uma conscientização nessa parte, porque eu falei dessa parte do pessoal da questão mais conservadora, porque muitas vezes se um governo começar a fazer uma campanha de conscientização nesse sentido, vai ser atacado por esses conservadores radicais, né, Sim. que acabam não pensando nas consequências das políticas públicas que eles defendem. Mas que é uma minoria ainda, né, professor? Eu A acredito. grande maioria da população, na verdade, é mal informada, né? É uma minoria, mas é uma minoria muito influente, né? É uma minoria que é muito mobilizada, né? Você pega quantos deputados que a gente tem que defendem questões radicais com, nesse viés sexual e religioso, né? Então é uma minoria. Eu também acredito. Eu conheço um monte de evangélicos, sou amigo de um monte de evangélico. É, a maioria desses, aliás, eu tenho inclusive um aluno aqui da faculdade que é pastor da Assembleia de Deus, é uma pessoa que eu admiro muito porque ele tem uma mente muito aberta, inclusive. Ele acaba não compactuando com aquele estereótipo do, do evangelho, que eu acho que aquele estereótipo é um estereótipo mentiroso, inclusive. É, mas, e a maioria aliás, todos os meus amigos evangélicos, a minha esposa também, respeitam muito a liberdade individual e a liberdade de escolha. Agora, infelizmente, tem uma pequena parcela aí que se organiza muito bem e acaba tendo muita influência política e econômica, fazendo com que esse tipo de questão pudesse ser utilizada de, de forma equivocada, inclusive soltando um monte de fake news, né? A gente sabe que a fake news é um fenômeno recente, né, que está sendo altamente discutido, né? Se a gente for pensar, olha só, na eleição americana, não vou nem falar da eleição brasileira, na eleição americana, a notícia que teve mais influência, que foi mais compartilhada, que foi mais comentada e que foi mais vista, não era uma notícia verdadeira, era uma notícia falsa, que era uma notícia que falava que o Papa apoiava o Trump, né? Então, se isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né, no Brasil também não é muito diferente, até porque a população brasileira e a cultura brasileira é bem parecida com a população e a cultura americana, né, em termos de escolaridade, em termos eh, em termos de tamanho, de quantidade
quantidade de população, de tamanho territorial, a gente é bem parecido com os Estados Unidos nesse sentido. E a gente sabe o tanto de fake news que todo dia Aliás, todo dia tem uma enxurrada. Tanto que ontem eu fiquei sabendo que o WhatsApp tomou uma providência para reduzir a fake news, que restringe um pouquinho mais, né? Que a gente, agora a gente não vai poder mais compartilhar com 5 pessoas uma mensagem, uma notícia. Vai ter que só pode compartilhar com uma pessoa, por conta justamente para evitar a disseminação de fake news. Imagina como isso Sim. daí poderia ser utilizado, Érica, né? Fazer uma campanha uma campanha pró-planejamento familiar, falando sobre contraceptivo, e até um monte de doido falando que aquilo lá era aborto. Né? Falando Sem que as dúvida. pessoas, né? Infelizmente, né? E isso para os dois lados, né? Imagina se legalizar o aborto, imagina a quantidade de Não, fake news que não vai nossa, sair. ia ser muito maior. Iam falar que, Exato. iam falar que ia ter gente falando que o aborto era obrigatório. Né? Ia ter doido falando, porque assim, doido e mau caráter tá cheio, infelizmente. Pois é. Né? Mas eu acho mas assim, eu concordo com você 100% nesse ponto, tá? Que a gente precisa fazer uma conscientização muito grande da nossa população para ter previamente ao... Sim, e uma conscientização consistente, né, professor? Porque não adianta nada aquela campanha do governo em que eles querem a abstinência sexual dos adolescentes. Quer dizer, é uma coisa tão fora do parâmetro real, né, que não tem condições. Exatamente, eu concordo com isso, Érica. A gente tem que, e aliás, falar a verdade para as pessoas. Eu acho que, Exatamente. né, e falar a verdade e levar em consideração também a... Quer dizer, é um retrocesso, né? Porque a gente no século XXI, quer dizer, com os adolescentes, com as crianças já tendo informações sobre tudo, você acha que um adolescente com 15, 16 anos vai se conscientizar que ele tem que ter uma abstinência sexual? Não, gente, vamos orientar ele de outra maneira, né? Exatamente, eu concordo plenamente. Aliás, tem também que falar a verdade, eu lembro de uma campanha sobre drogas, Érica, que eles mostravam o pessoal, né, eles mostravam como se fosse uma roda de maconha, e todo mundo que nem retardado, ó, só, e daí, o que acontece? Isso daí assustava a criançada, só que daí a criançada, quando chegava na adolescência, né, e daí tinha um amigo lá que fumava maconha, ele via que o amigo não ficava só, ele via que a pessoa não era uma planta. E daí ele falava assim, pô, estão mentindo para mim. Né? E daí ele falava, pô, estão mentindo para mim. Então eu vou experimentar a droga para ver como é. Daí ele acha, né? Fala dele, começa a pesquisar e vê que, olha, Baudelaire usava ópio, o Lewis Carroll usava cogumelos alucinógenos, o Marcelo D2 fuma maconha, não sei quem usa cocaína. E daí ele acha que a pessoa ela fica criativa porque ela usa drogas. Daí ela faz associação contrária, mas também levando em consideração essas mentiras que foram contadas. Daí ele vai acreditar em outra mentira, né? Exatamente. Então é importante fazer uma campanha que fale a verdade, né? E Exatamente. não só que assuste, né? Então nesse sentido, ou que omita uma situação, né? Exatamente. Né, que omita uma situação, tem que falar a verdade, porque depois, quando a pessoa descobre que ela está sendo enganada, a tendência é que ela tome a posição contrária. Né? Sim. Então, eu acho que é isso, Érica. Vamos, antes de pensar em descriminalizar o aborto, a gente tem que conscientizar a população de planejamento familiar, né, de comportamento sexual, inclusive. Né? Eu acho que é super importante. Eu tive o privilégio de ter no colégio aulas sobre educação sexual, que foram muito importantes para a minha vida, né? Desde pequeno eu tive essa orientação e foi muito importante porque, ainda que na minha família, na minha casa,
isso não fosse um tabu, meus pais falassem, meus pais me orientassem, é muito diferente o seu pai te orientar do que alguém de fora, né? O santo de casa não faz milagre. Então, muitas Exatamente. vezes, ter um professor, ter essa discussão com os demais colegas ajuda muito, né? E ajudou também que o meu professor, o Geraldo, né, eu lembro do nome dele até hoje, lembro dele até hoje, ele tinha muita proximidade com os alunos, tinha uma forma muito boa de conversar com os alunos, que ele era uma pessoa jovem, né? Então todo mundo, inclusive, teve um momento que foi dividido. As meninas iam ter aula com uma moça e os meninos com o Geraldo. E as meninas pediram para ter aula com o Geraldo também, porque ele tinha um diálogo muito, muito grande, uma proximidade muito maior com a juventude do que aquela professora. E, aliás, olha só, o Geraldo, ele dava aula numa escola de freira. Eu tive aula sobre educação sexual numa escola de freira, né? O que mostra também que os religiosos devem se preocupar com essas questões também. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, tudo aliás, sobre questão de educação sexual, é interessante porque muitas meninas, elas entendem, né? Aliás, não só meninas, mas muitas crianças, elas entendem que elas foram vítimas de abuso depois da aula de educação sexual, né? Porque a maior parte dos abusos sexuais são cometidos dentro de casa, né? Ou com familiares. Só que uma criança, ela muitas vezes não tem noção desse abuso. Muitas vezes ela não consegue entender, porque ela não tem, para ela, aquilo lá é normal, porque é um adulto que está fazendo, é uma pessoa que é referência para ela, e ela só vai ter a noção de que ela está sendo abusada depois que ela toma conhecimento daquela situação, de que ela vê que aquilo lá, né, que pegar no pipi do papai, não é uma brincadeira, mas é sim um abuso. Concordo. Tá? Aliás, eu acho que é super importante a gente ter essas discussões também que fogem um pouco da parte jurídica, porque é isso que constrói o direito, são essas questões que estão por trás, as questões sociológicas, filosóficas, sociais, médicas, psicológicas, que estão por trás do direito. O direito se constrói assim. Acho super importante a gente ter essas conversas. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Ou a gente encerra por aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado essa manhã, por me fazerem companhia essa manhã. Professor. Queria mandar um beijo para todos, um abraço para todos, e falar que semana que vem eu tô aqui de novo, tá certo? Valeu, Tá obrigado. bom, uma feliz Páscoa aí para o senhor, professor. Beijo, uma feliz Páscoa para todos vocês, todos e todas vocês. Boa Páscoa. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Bom dia, obrigada, tchau. Tchau.